Então tá bem. Então o que a gente vai fazer agora nesse segundo vídeo é rodar alguns dos comandos. Eu alterei um pouco o editor que eu estou usando, provavelmente para ficar mais próximo do que o que você tem. Tá? Ah, então, mas é basicamente não, é exatamente o mesmo conteúdo. Tá? O que eu vou começar a fazer agora é que eu vou pegar linhas desse comando e eu vou acrescentar dentro do próprio R. Tá? Ah, Então tá aqui. Peguei essa primeira linha aqui, library ESW, e eu vou jogar ela dentro do R. Quando eu clico Enter, ele não me dá retorno nenhum. Basicamente o que está acontecendo com esse primeiro comando aqui é que essa biblioteca do ISWR, que é a biblioteca do livro Introduction to Statistics with R, ela é uploaded, ela entra para dentro do R. Basicamente o que tem dentro de uma biblioteca são comandos, são funções e bancos de dados, os dois ao mesmo tempo. Tá? Cada uma dessas seções na sequência ela corresponde a um dos capítulos do livro Introduction to Statistics with R, que é o que eu chamo de livro do Dalgaard. Dalgaard é o autor. Então, começando aqui, vamos separando cada uma dessas linhas. Começando aqui, essa primeira linha, ela cria um objeto chamado Daily Intake. Um objeto é simplesmente um repositório. Imagina como se fosse sei lá, talvez um copo, tá? Vazio, onde você vai jogar dentro funções e dados. Tá? E o que está sendo jogado para dentro, e esse daqui é o sinal de jogar para dentro, então o menos que e o traço, na verdade ele pode ser um maior do que traço, mas sempre como uma seta, tipo uma seta de índio. Tá? Então aqui ele está mostrando que o que está à direita desse comando, na verdade, está sendo jogado para dentro do para dentro desse objeto. E o que você está jogando aqui para dentro é um vetor. Tá? Então esse C e o parênteses quer dizer que você está jogando um vetor, ou seja, uma variável. E essa variável tem esses valores numéricos. Então 5260, 5470, etc. e tal. Então essa é a primeira linha. Então o que eu vou fazer aqui é que eu vou pegar essa linha, copiar e colar. Tá? Quando isso acontece, eu passei a criar um vetor chamado daily intake. O que quer dizer que se eu digitar daily intake de novo e der um enter, ele vai me dar o conteúdo desse vetor, que é exatamente o conteúdo que a gente esperava. Tá? A partir do momento que você tem um vetor, o próximo passo é você começar a executar funções estatísticas em cima desse vetor. Por exemplo, pegando a média desse vetor. E você faz isso dizendo mean, média, entre parênteses, daily intake. Note aqui que a daily intake foi um nome que eu criei, eu poderia ter chamado essa variável de sei lá o que, João. Se eu tivesse chamado ela de João aqui e eu dissesse min João, ele me daria basicamente o mesmo valor. Então eu vou pegar isso daqui, min daily intake, colo para dentro, enter, e ele me dá o valor do min intake. Tá? A mesma coisa eu poderia fazer com esse próximo comando aqui, que é o comando do desvio padrão, standard deviation. Clico aqui e ele me dá o valor do desvio padrão para essa variável. Mesma coisa em relação a quantis, quantile. E você vai notar aqui que o quantile, a maneira standard de se fazer o quantile é 0, 25, 50, 50 é a mediana, o quantile 50% é a mediana, 75 e 100%. E ele me dá os valores que correspondem a cada uma dessas coisas. Se eu quisesse, por exemplo, saber quais outras opções eu tenho em relação ao quantile, eu posso só colocar uma question mark, né, e o nome do comando. E ele vai abrir para mim um menu de help em relação a esse comando.
E por último, um teste, o t-test. O primeiro t-test que a gente vai rodar, que é o que a gente chama de um t-test de one sample t-test. Então, o t-test de uma amostra. E basicamente a sintaxe dele é t-test, o nome da variável, a variável que a gente está usando até agora, e esse mu aqui. Mu é a média da população. Como você leu dentro do capítulo do Peter Dalgaard, nos testes de uma amostra, você está comparando, desculpa, de uma amostra você está comparando a tua amostra com uma população externa. Então, por exemplo, eu quero o meu estudo versus, sei lá, algum número que eu tenho para a população, num artigo, numa população dos Estados Unidos, tá? Então, ou no Brasil. Então, esse valor externo seria esse valor que está aqui. Tá? Então, a maneira como o One Sample T-Test ele se apresenta é que ele tem o valor da estatística de P, DF são os Degrees of Freedom. O que vai te interessar mais nessa altura do campeonato é o valor de P. E como você interpretar esse valor de P. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, que esse valor ele é estatisticamente significativo e que, portanto, a média da sua amostra, ou seja, desse vetor que foi criado, ele é diferente da média para a população. Ou seja, se você voltar aqui, a média era 6.753, a média da população que você colocou é 7.725, e o que esse teste está dizendo é que esses dois valores, 6.753 e 7.725, eles não são iguais. Tá? E aqui embaixo o intervalo de confiança. Certo? E ele está dando de novo o valor da média, mas o valor da média, na verdade, você já sabia. 6.753, que é o mesmo valor que você tinha conseguido aqui em cima. Tá. Isso em relação aos testes de one sample, uma amostra. Na sequência, a gente tem esse comando aqui, que é um teste não paramétrico, fazendo exatamente a mesma coisa, que é o Wilcox test. Então eu copio isso daqui, jogo para dentro do GUI e ele vai me dar um outro valor de P. Tá? Se você for comparar esse valor de P aqui com o valor de P aqui de cima, você vai notar duas coisas. Primeiro, esse valor do Wilcox test, Wilcoxon Sign Rank Test, ele é maior. O que isso quer dizer é que os testes não paramétricos, eles não partem do pressuposto de que uma determinada variável segue uma determinada distribuição de probabilidade. Nesse caso, não a distribuição normal. Então, não existe essa premissa. Como ele não tem essa premissa, os testes não paramétricos tendem a dar valores mais conservadores. Então, esse valor aqui é mais próximo de um P próximo de 0.05, mas ainda assim você pode dizer que esse valor não é igual ao valor da média da população. O restante é mais ou menos a mesma coisa.
E com isso daí a gente acaba com a sessão 5.2. Sessão 5.3, nós vamos testar testes de T com duas amostras, two sample t-tests. E a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar um banco de dados. A maneira como você chama esse banco de dados é através desse comando que está ali, require energy. Tá? Então, energy